Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu. Hoje eu vou estar fazendo algumas reações de neutralização total e parcial, reação entre ácido e base, e mostrando para vocês como é feita a resolução. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai reagir o ácido oxálico com o hidróxido de lítio. Então, primeiro eu vou fazer a neutralização total e depois eu faço a neutralização parcial. Bom, na neutralização total, primeiro a gente vai colocar o cátion. O cátion é sempre proveniente da base, então no caso aqui a gente vai utilizar o lítio. E o ânion é aquele proveniente do ácido, que no caso aqui é o oxalato, C2O4. E a gente sabe que essa reação vai dar água também. O que a gente precisa fazer agora é acertar a fórmula do sal. Então a gente sabe que o cátion, o lítio, ele tem carga mais 1. E o oxalato tem carga menos 2, e a gente faz a inversão dessas cargas na hora que forma o sal. Então, o 2 vem para cá e o 1 vai para lá, o 1 não precisa aparecer. Depois disso, a gente vai fazer o balanceamento da reação. Então, aqui nós saímos com 2 lítios, então eu tenho que colocar um 2 aqui para estar fazendo esse balanceamento. O ânion oxalato, C2O4, nós só temos um aqui. Então, aqui eu permaneço com 1. Agora, na hora de formar água, eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 hidroxilas aqui. Consequentemente, nós formamos 2 moléculas de água. O nome desse sal vai ser oxalato de lítio. Tá? Então, essa aqui é a neutralização total. Vou pôr um T aqui de total. Agora, vamos pegar essa mesma reação e fazer uma neutralização parcial. Tá? Aqui eu vou pôr um P de parcial. O que a gente faz aqui? Primeiro, nós vamos ver quantas águas a gente pode formar sem balancear essa equação. Então, aqui nós temos, ó, 2 hidrogênios e nós temos uma hidroxila. Então, o que vai acontecer é que eu vou formar apenas uma molécula de água sem estar balanceando a equação. Depois disso, nós vamos pegar o cátion para formar o sal, que é proveniente da base, que é o lítio. Vamos ver o que sobrou aqui na hora que a gente formou a água. Então, sobrou um átomo de hidrogênio, então ele vai ficar aqui no meio do sal, então ele vai formar um sal ácido aqui, né? E vamos pegar o ânion, que no caso aqui é o oxalato. Pronto. Aqui nós não precisamos fazer inversão de cargas, sai automaticamente já certinho. Só para conferir, ó, a gente sabe que o lítio tem carga mais 1, o hidrogênio tem carga mais 1 e o oxalato tem carga menos 2, totalizando 0. Ou seja, todo composto neutro vai ter essa soma de cargas igual a 0. O nome desse sal fica oxalato monoácido de lítio. Ok? Vamos fazer mais uma reação. Agora eu vou trabalhar com hidróxido férrico, que é o hidróxido de ferro 3, mais ácido mangânico. Lembrando que esse é o mangânico e não o permangânico, tá? Ele é proveniente do ânion MnO4 menos 2. Esse aqui é o manganato, né? Se fosse o MnO4 com carga menos 1, seria o permanganato. Mas esse a gente sabe que é 2 por causa desse 2 que tá aqui junto com o hidrogênio do ácido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a neutralização total, tá? Então, primeira coisa, pegar o cátion que vai formar o sal. O cátion é proveniente sempre da base, então, no caso aqui é o ferro 3. E o ânion é aquele proveniente do ácido, que no caso aqui é o manganato, o MnO4. Sabe que vai dar água aqui também. Bom, como é que vai ficar aqui? Esse ferro aqui, a origem dele é o ferro 3, tá? Então, carga mais 3. O manganato tem carga menos 2. Então, aqui a gente vai trocar essas cargas. O 3 desce aqui para o manganato, então a gente coloca entre parênteses e desce o 3 para multiplicar 3 vezes isso, né? E esse 2 vem para baixo do
ferro. Agora a gente vai fazer o balanceamento da equação. Saíram 2 ferros, então a gente tem que ter 2 ferros aqui na entrada. O manganato, o ânion manganato, saíram 3 aqui. Então a gente precisa ter 3 aqui na entrada, a gente coloca 3. E agora a gente vai conferir quantas águas serão formadas. Aqui nós temos 6 hidroxilas, porque é 2 vezes 3. Então, nós temos 6 hidroxilas. E nós temos também 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Então, consequentemente, nós vamos formar 6 moléculas de água. Tudo bem? Esse sal aqui, então, vai chamar manganato férrico, ou de ferro 3. Ok? Vamos fazer agora a neutralização parcial. Então, a parcial, nós vamos formar o número de moléculas de água possíveis sem balancear a equação. Então, aqui nós temos 3 hidroxilas daqui da base. Desconsidero o coeficiente porque agora é a reação sem balanceamento, né? E 2 hidrogênios da água. Então, a gente consegue formar aqui 2 moléculas de água. E agora o sal, nós vamos trabalhar com os cátions e os ânions do ácido da base. Então, o cátion vai vir da base, que no caso é o ferro. Aí, antes de colocar o ânion, a gente vai colocar o que sobrou na hora que a gente formou a água aqui. Sobrou uma hidroxila. Então, a gente coloca a hidroxila aqui. Formada a hidroxila, a gente coloca o ânion, que no caso é o MnO4, e tá pronta a fórmula do sal. Só para conferir as cargas aqui, esse ferro é o ferro mais 3, a hidroxila tem carga menos 1 e o manganato tem carga menos 2, totalizando uma soma de 0, carga neutra. Aqui, para dar nome a esse sal, então primeiro o nome do ânion, que é o manganato. Agora, como ele tem uma única hidroxila, então ele é monobásico, é um sal básico, né? Monobásico. De ferro 3 ou férrico, tá? Tanto faz. Ok? Mais uma reação agora. Deixa eu trocar a folha. Vamos fazer uma reação agora com hidróxido plumboso, que é o hidróxido de chumbo 2, né? Mais ácido bórico, o H3BO3. Então, vamos fazer primeiro a neutralização total, vou pôr um T aqui de total. Então, vamos pegar o cátion, que é proveniente sempre da base, no caso aqui é o chumbo, e o ânion proveniente do ácido, que é o borato aqui, BO3. A gente sabe que vai dar água aqui também. Então, vamos trocar as cargas. Esse chumbo é o chumbo 2, a gente sabe por aqui, né? Existe o chumbo 2 e o chumbo 4, esse é o chumbo 2. O borato vem aqui do ácido, a carga dele é 3, tanto que esse 3 veio aqui dele, né? Quando a gente forma o ácido, então ele é menos 3. Trocando as cargas, o 3 desce aqui para o chumbo e esse 2 vai descer para o borato. A gente coloca entre parênteses, que é para multiplicar todo o ânion. Agora aqui, nós temos 3 átomos de chumbo. Então, para balancear, coloco um 3 aqui. Aqui nós temos 2 ânions boratos e aqui tem um só, então a gente coloca um 2 aqui na frente, o coeficiente é sempre na frente, né, da molécula. Então a gente coloca esse 2 aqui para estar balanceando. Agora é só acertar a água. Nós temos aqui 3 vezes 2, então nós temos 6 hidroxilas e 2 vezes 3 nós temos 6 hidrogênios. Consequentemente, são formadas 6 moléculas de água. Ok? Para dar nome para esse sal, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então, o ânion chama borato e o cátion chama chumbo 2 ou plumboso. Então, borato plumboso ou de chumbo 2. Tudo bem? No próximo, vamos fazer então a neutralização parcial.
Então, novamente, nós vamos formar o número de moléculas de água possíveis sem balancear a equação. Nós temos 2 hidroxilas aqui e nós temos 3 hidrogênios. Então, a gente consegue formar 2 moléculas de água e sobra um hidrogênio. Então, 2 moléculas de água. Aí, nós vamos pegar o cátion, proveniente da base, que é o chumbo. O que sobrou na formação da água, que foi um átomo de hidrogênio. E o cátion, proveniente do ácido, que é o BO3, o borato. Só confirmando as cargas aqui. Esse chumbo é chumbo mais 2, o hidrogênio é carga mais 1 e o borato é carga menos 3, totalizando 0 de carga. O nome dele, então, vai ficar da seguinte forma. Borato, monoácido, porque é um hidrogênio, né? Monoácido de chumbo 2 ou plumboso. Tanto faz. Lembrando que o chumbo tem o chumbo de carga mais 2 e o mais 4. O 2, o menor, termina por oso, né? O plumboso. Se fosse o mais 4, terminaria por ico. Seria o plúmbico. Ok? Agora vamos fazer uma reação. Eu vou colocar o nome para a gente montar as fórmulas. Então, eu vou trabalhar com ácido ferricianídrico e hidróxido de amônio. Bom, ácido ferricianídrico. Então, a gente sabe que terminando por hídrico, ele vem de um ânion com terminação eto. Então, vai ser o ferricianeto. Ferricianeto é o FeCN6 com carga menos 3. Não confundam com ferrocianeto. Existe o ferrocianeto, só muda uma letrinha, né? Um é ferri e outro é ferro. O ferrocianeto é o FeCN6 com a carga menos 4. Então, o que a gente vai estar utilizando aqui é o com carga menos 3. Então, fórmula do ácido vai ser H3FeCN6, porque o 3 vem daqui, né? Ele desce para o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais 1. Então, aqui vem um que nem aparece. E a gente vai reagir com o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, o cátion amônio é o NH4 com carga mais 1 e a gente junta com a hidroxila, então fica NH4OH. Então, vamos fazer primeiro a neutralização total, T de total aqui. Primeiro, nós vamos pegar, então, o cátion, proveniente da base, que é o amônio, e vamos juntar com o ânion proveniente do ácido, que é o ferricianeto. FeCN6. A carga desse aqui é mais 1 e a desse aqui é menos 3. Trocando as cargas, 1 vem para cá, nós não precisamos colocar, porque já fica com 1, né? E o 3 vem para cá. Como é um cátion formado por 2 elementos, a gente coloca entre parênteses e coloca o 3, que é para multiplicar todos os elementos que nós temos aqui. E aqui a gente vai formar água também. Bom, fazendo o balanceamento agora. Nós temos agora 3 amônios aqui. Então, eu vou ter que pôr um 3 aqui para estar balanceando a equação. O ânion ferricianeto só tem um aqui e nós temos um aqui na entrada, nos reagentes, tá? Então, já tá certo. Agora, a água. Lembrando que a água, pessoal, numa neutralização total, depois que a gente faz as inversões de cargas aqui do sal, sempre o número de hidrogênios e hidroxilas tem que bater, que vai ser o número de moléculas de água. Se não estiver batendo, tem alguma coisa errada. Dá uma conferida porque saiu alguma coisa errada. Então, aqui, ó, nós temos 3 átomos de hidrogênio e nós temos 3 átomos de... 3 hidroxilas, né? 3 ânions hidroxilas. Então, consequentemente, nós vamos formar 3 águas, né? Só que eu costumo desenhar assim, né? 3 hidrogênios, 3 hidroxilas. Então, ó, a gente forma 3 moléculas de água, K2O, né? Vamos fazer agora a neutralização total. Na neutralização total, a gente vai formar primeiro o número de águas possível sem balancear a equação. Então, aqui a gente tem 3 hidrogênios e nós temos uma hidroxila. Então, a gente forma uma molécula de água e sobram 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa
pela água, a gente forma uma molécula de água. Tanto faz por água antes ou depois na equação, né? É a mesma coisa que falar 2 mais 1 ou 1 mais 2, dá na mesma. É indiferente. E aí a gente vai colocar o cátion proveniente da base, que nesse caso é o amônio. Opa, só o NH4. O que sobrou quando a gente formou a água, que foram 2 átomos de hidrogênio, e o ânion, que é o ferricianeto, FeCN6. Ficou uma fórmula bem grande aqui, né? Posso juntar esses 2 hidrogênios aqui, pessoal, na fórmula? Formar um NH6? Não, a gente não pode colocar. Por quê? Porque senão a gente muda a cara aqui do ânion e ele vai ficar irreconhecível. Então a gente tem que deixar separado, inclusive para identificar que esse sal é um sal ácido. Ele tem esse átomo de hidrogênio aqui no meio, ok? Bom, então o nome, vamos pôr o nome dos dois. Aqui em cima, esse aqui então vai chamar ferricianeto, né, que é o ânion que deu origem, ferricianeto de amônio. E aqui vai ser ferricianeto, que é o nome do ânion primeiro, né, também, ferricianeto. Nós temos 2 hidrogênios, então ele é diácido de amônio. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada por assistirem. Até mais!